Tem uma galera que não está na política para servir a população, não está na política para melhorar a realidade do lugar onde vive, não está na política para construir um legado de trabalho, de serviços prestados, de honestidade, de integridade. Não, tem gente que está na política pela luxúria do poder e da riqueza. Eu posso dizer com toda certeza, para todos vocês que estão aqui na live, que essa coisa de que políticos, a maioria dos políticos ganha muito dinheiro e fatura alto e fica rico, é uma ilusão. E eu estou dizendo isso porque eu conheço políticos. Eu conheço, por exemplo, candidato a vereador que gastou 4 milhões numa campanha para vereador, numa cidade que não pode ser considerada uma cidade assim grande, uma capital, uma megalópole. E o cara gastou 4 milhões. Então, assim, como é que esse cara vai tirar 4 milhões ao longo de 4 anos? Ou seja, vamos imaginar que ele tem aí um salário, vou colocar um salário de 20 mil reais por mês, que já não é isso, mas vou colocar para cima, 20 mil reais por mês. Então, ele teria 240 mil por ano de salário bruto, sendo que ele tem uma dívida de 1 milhão. Então, de onde é que ele vai tirar esse dinheiro? Eu sei que tem muita gente que vai dizer, Emerson, da corrupção. E eu sei que um cara desse, ele meio que fica obrigado a ser corrupto. Porque o cara tem lá um papagaio de 4 milhões para pagar, então ele tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. E aí ele vai, de repente, se ele for da situação, ele vai indicar um secretário, ou ele mesmo vai para uma secretaria para fazer todo tipo de acordo ali dentro da secretaria, ou ele vai vender o voto dele na Câmara para beneficiar ou não beneficiar algum grupo específico. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a maioria não tira esse dinheiro. A maioria. Primeiro que assim, o cara que entra nessa política assistencialista, o que acontece via de regra é que ele fica refém disso, né? Então o cara na campanha ele precisa dar alguma coisa para o eleitor votar nele. E aí ele tem uma campanha caríssima e uma campanha arriscadíssima sob dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é de não se eleger. Porque, como a compra de votos hoje é um sistema que não funciona mais como funcionou algumas eleições atrás, então ele tem o risco de não se eleger, porque em toda cidade que eu vou, eu sempre faço esse desafio e ninguém nunca conseguiu me provar o contrário. De que para cada vereador eleito comprando voto, tem dois que compraram voto e não se elegeram. Então, isso significa que o sistema não funciona mais. Então, o primeiro risco, quando você faz essa compra de voto, é o risco de não se eleger naturalmente, porque outras pessoas compraram mais do que você, ou outras pessoas compraram melhor do que você, ou outras pessoas até compraram menos do que você, mas entraram com uma camada de comunicação, de marketing, de branding, de estratégia, e aí conseguiram maximizar o investimento da compra de voto, ou seja, o cara não precisou comprar tanto voto porque ele pegou uma parte do dinheiro e investiu na comunicação e o voto ficou mais barato para ele. Então, via de regra, esse é o primeiro risco. E o segundo risco são os riscos legais, que a gente sabe também que é uma coisa que naturalmente está acontecendo no Brasil, é o aperto cada vez maior das instituições fiscalizadoras em torno dos políticos que fazem esse tipo de coisa. Então, hoje, a Receita Federal está integrada com o Tribunal Superior Eleitoral, então os caras conseguem fazer cruzamento de contas, a Polícia Federal está usando estratégias, ferramentas, dispositivos cada vez mais avançados para poder entender se você está fazendo alguma coisa, né? O famoso conceito do follow the money, né? Siga o dinheiro. Está ficando cada vez mais difícil você trabalhar com dinheiro sem que esse dinheiro tenha algum tipo de rastreabilidade. Agora mesmo, por exemplo, está se discutindo no Brasil a história do real digital, né? Que não é uma criptomoeda, é apenas uma versão digital do dinheiro e que vai fazer com que, por exemplo, o Banco Central, ele, aos poucos, ele vá parando de emitir dinheiro em cédula e o mercado vai ficar cada vez com menos cédulas, né? Cédulas em papel, e vai cada vez mais o dinheiro ser digital. Então, quando o dinheiro é digital,
tudo que é digital deixa rastros, né? Então você vai ter uma rastreabilidade maior. Então, eu digo sempre, não faz sentido você continuar nessa lógica de comprar voto, primeiro porque você tem risco de não se eleger, porque o sistema não funciona mais como funcionava. Segundo, porque você tem um risco maior de ser preso, de ser pego, de cair na malha fina da fiscalização, seja porque o Ministério Público, os tribunais estão conseguindo investigar melhor, seja porque o próprio cidadão cada vez mais tem ferramentas para ir atrás de você, para filmar enquanto você está fazendo alguma besteira, para fazer o print de alguma conversa, para, enfim, para monitorar você e usar esse conteúdo para poder denunciar você, né? E também pela questão legal de você ser arriscado porque você pode ser preso, né? Simples assim, pode ser preso, pode, enfim, pode passar por um monte de constrangimento, de vergonhas aí. Então, é um sistema que ele não funciona mais. E aí o que eu vejo é que tem muito político, trazendo aqui para o ponto que a gente está falando hoje, é que tem muito político que é candidato, que entra na política, às vezes o cara nem é político, o cara é empresário, o cara é profissional liberal, o cara, enfim, é professor, e o cara entra na política não pelo dinheiro, mas pelo poder, né? O poder, o orgulho, aquela coisa de ser tratado como Vossa Excelência, aquela coisa de ter uma carteirinha diferente, de ter um adesivo no vidro do carro, né? De ser visto como uma autoridade. Então, tem muita gente que faz por orgulho. E aí eu vejo que é preciso que você examine sua consciência, examine a sua mente, para você entender por que você está na política, por que você quer entrar na política, né? E se de fato você não estiver entrando na política, por aqueles motivos que eu já falei aqui no começo, né? De ajudar a comunidade da sua cidade, de melhorar a vida do lugar onde você mora, do lugar onde você vive, né? De construir um legado que faça com que depois que você se for, as pessoas lembrem de você a partir do que de bom você deixou para a população do lugar onde você atuou politicamente. Se não for por isso, cara, é melhor você sair, porque o poder acabou, não tem mais o poder que tinha antes, né? O político não é mais aquela figura intocável, aquela figura infalível, aquela figura admirável que todo mundo via no político uma pessoa diferente. Hoje em dia o poder é outro. Caiu por terra essa ilusão do poder político, de que o político é um ser diferente dos outros, é um ser acima da normalidade. Não. Agora o político é uma pessoa como qualquer outra, né? Os espaços de poder que o político tem, hoje em dia todo mundo tem. Antigamente o político era importante porque ele aparecia na televisão, ele dava entrevista no rádio, ele era notícia no jornal. Os jornais quebraram, não existe mais jornal. A televisão hoje em dia enfrenta uma concorrência brutal das redes sociais, da internet, né? O rádio também é uma mídia que hoje ela só sobrevive graças à internet, porque se não fosse a internet para oferecer conteúdo ali para o rádio nem existia mais, porque não tinha condições de manter esse tipo de mídia no contexto atual. Então, esses espaços de poder, aquele político que fica todo orgulhoso porque vai dar uma entrevista no rádio, aquela entrevista no rádio significa muito menos do que a blogueirinha de 16 anos que faz uma postagem, por exemplo, com a dancinha da música que foi lançada por Zé Felipe nessa última semana. Então, se você pensa que está na política por uma questão de dinheiro, eu já provei que dinheiro não é o caminho. Óbvio que tem os grandes bandidos, os grandes corruptos, os grandes ladrões, que aí é a galera de altíssimo nível, inclusive nessa área da bandidagem, que aí também é uma grande minoria, né? E na média, o político, eu comparo muito o mercado político do ponto de vista de ganhos financeiros, eu comparo muito ao mercado de futebol, né? É como você chegar e dizer, eu vou você entrar no futebol inspirado em Neymar, e no final você vai ser o jogador do Nacional de Patos, aqui, né? No meu estado da Paraíba, que é uma galera que deve estar recebendo, o jogador deve estar recebendo ali um salário mínimo, ou pouco mais do que isso,
para jogar vivendo em condições, às vezes, subhumanas. Eu estou dando o nome do Nacional de Patos, mas eu não estou dizendo que essa é a realidade do Nacional de Patos. É a realidade da maioria dos times de futebol, esses times de futebol da quarta, da terceira, até da segunda divisão em alguns casos, mas principalmente da quarta, da terceira divisão no Brasil, a realidade é essa. Então, a grande maioria dos políticos no Brasil, eles são quarta divisão, terceira divisão, segunda divisão, e mesmo na primeira divisão existe uma casta superior ali, que é como se você, trazendo para o futebol, é como se você tivesse ali o Flamengo, o Vasco, o Corinthians, o Palmeiras. Então tem esses políticos e a maioria está ali naquela galera que fica patinando, que não sai do lugar do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista de poder, o poder foi embora. Então, o que é que vai fazer você ficar na política? O que é que vai lhe incentivar a continuar na política? É aquilo que eu já falei, é o legado, é o que você está construindo, é a relação que você tem, né? Então, você tem que trabalhar o desenvolvimento das virtudes internas, né? E não das conquistas externas ou da acumulação de bens materiais. Eu digo para você com toda certeza, se você estiver entrando na política, se você está na política pela luxúria do poder e do dinheiro, uma hora você vai ter uma depressão, você vai ter uma síndrome de pânico, você vai ter um problema, enfim, cardiológico, um problema neurológico muito grave, porque é insustentável você fazer a política, você entrar na política, você permanecer na política para você. Se você não está na política para servir ao outro e para servir você do ponto de vista do que eu já falei, do legado, não faz sentido você continuar na política.